Em 1514, uma lua cheia prateava o mar e a terra ao redor da feitoria como um único lençol frio. E naquela luz, um gesto de poder tomou forma que ninguém ali esqueceria. O capitão que, mais tarde, seria lembrado por ter tomado 40 índias como esposas, iniciou naquela mesma noite uma sequência de escolhas que queimaria nomes, corpos e memórias entre as palmeiras. A feitoria estava assentada numa curva do rio, onde a mata chegava quase até a água. Havia calor insistente, aquele calor que se pega à pele e faz a respiração tornar-se trabalho. O ar cheirava a sal e a folha molhada, a resina das árvores e ao pó vermelho do urucum que uns e outros usavam para pintar o corpo nas festas e nos rituais. Casas de madeira alinhadas, barris, redes que balançavam em silêncio. Entre as figuras que davam movimento ao lugar, havia a jovem Isabel de Sá, vinda de Portugal, esposa do capitão Duarte Alvim. Isabel parecia, aos olhos dos colonos, tanto sinal de prestígio quanto de mistério, um símbolo do familiar europeu plantado em solo estranho, um corpo cuja presença alterava as convenções do povo da feitoria e despertava olhares que iam além do mero costume. Isabel não era feita só de roupas e modas portuguesas. A terra tocara-a de modo lento e implacável. Tornara-se sensível ao calor da pele sob o vestido, ao perfume úmido das folhas, às cores que aqueles povos desenhavam com urucum. Em segredo, porque havia segredos na costa, ela aprendeu a ler a respiração de quem vinha da mata, a distinguir um sorriso de convite de uma promessa de perigo, a aceitar que havia linguagens onde as palavras eram poucas e tudo ocorria no espaço entre os corpos. Não foi trauma, nem luxúria simples. Foi uma transformação, uma confusão de sentidos que colocava Isabel no limiar de dois mundos. Os 7 guerreiros tupinambás chegaram como sombras alegres e sérias, rostos riscados de vermelho, corpos pequenos comparados aos broncos dos homens da feitoria, mas firmes. Eram irmãos de um rito que os ligavam à terra e aos espíritos do mangue. Entre eles havia um silêncio ritual, um modo de olhar que respeitava o espaço e, ao mesmo tempo, atravessava as convenções dos portugueses. Seus encontros com Isabel, quando ela ousava atravessar a mata sem alarde, eram compostos de troca sem pressa, troca de ervas, de histórias murmuradas, de pequenos gestos de cuidado. A noite os tornava íntimos sem palavras. A lua testemunhava as tintas, os sorrisos, a mão pousando na folha, como quem aprende um mapa novo. Nada daquilo se deu em praça pública. Os colonos olhavam de longe, murmuravam. Alguns riam, outros franziram a testa. Rumores cresceram como erva alta no tempo quente. Vi Isabel perto do mangue. Ela vem com eles quando a lua sobe. Havia entre os homens da feitoria um conceito muito claro sobre honra, uma ideia que pesava mais do que o próprio medo do mar. Para o capitão Duarte, a honra tinha a dureza de um aço que não tolerava manchas. Duarte vinha de Portos Frios, de chefias e mandatos. Ocupava no corpo e na imaginação o lugar do que devia governar, e a simples possibilidade de escândalo era a faísca que lhe acendia a ira. Se ela o traíra, se ele só imaginara, pouco importava diante da torrente social que se formaria. Fechado. Trouxe cartas e decisões, mas a sensação de que algo escapara a seu controle corroía-o. Quando soube, através de palavras cortantes e olhares que quisera esconder, que Isabel trocara confidências com homens da mata, o corpo de Duarte endureceu. Não seria apenas uma correção para reestabelecer prestígio, seria uma demonstração. Em sua cabeça, o que se pusera em jogo não era só a esposa, era o seu poder sobre a feitoria, a autoridade frente aos colonos, a ordem que garantia o comércio e as rotas. Se essa história o prende, fique até o fim. É a noite que vem depois do desejo, a noite que transforma o desejo em política e a política em sangue. Os eventos que seguiram não foram previstos por quase ninguém. Pequenos incidentes como um balanço descompassado numa rede ou um potro que fugira pela trilha inflamaram o imaginário coletivo. A lógica colonial que usava honra e punição para disciplinar corpos e territórios encontrou aliados fáceis entre homens inseguros
e jovens soldados que ansiavam por provar lealdade. Os 7 guerreiros eram percebidos agora como intrusos perigosos. O que antes fora rito, passou a ser ameaça na fala dos que temiam o escárnio comunitário. Havia uma pressa para aniquilar aquilo que perturbava a ordem, uma pressa que se disfarçava de virtude. Antes da noite de sangue, houveram ainda cenas de uma intimidade que parecia possível. Isabel caminhava pela margem, o vestido molhado nos bordos do rio, as mãos manchadas de urucum. Um dos guerreiros colocou, sem cerimônia e com reverência, uma folha sobre o seu ombro. Algo ali era pacífico. O mundo parecia estar inteiro por um instante, como um corpo que se fecha em si e guarda um segredo. Ela pensou por um momento que podia habitar um espaço entre as culturas, sem que ninguém perdesse nada, que o território do seu corpo poderia ser solo de troca em vez de fronteira. Mas os olhos da feitoria e o aço da honra vigiavam. A noite que vinha foi anunciada por um vento que mudou a direção das nuvens. Havia pressa na marcha dos homens que se reuniram sob a liderança do capitão. Antes de descrever o que veio, é preciso avisar que a cena que se segue contém atos de violência e perda. O relato escolhe as palavras com cuidado, para preservar dignidade às vítimas e não transformar sofrimento em espetáculo. A noite desceu com um brilho de lua cortante. Homens armados, lanternas improvisadas e tochas se moveram como um bando de sombras pelo caminho que levava à aldeia e ao cinturão de manguezais. O choque foi tanto físico quanto moral. Gritos que rasgaram o céu, o estalo de madeira quebrada, o cheiro de fumaça quando uma casa pegou fogo. Houve corrida, houve choro, houve corpos que se atiraram na lama à procura de abrigo. Os guerreiros lutaram, alguns com destemor, outros sem esperança. O relato do massacre guarda nomes riscados pela própria história. Muitos indígenas não tiveram espaço para um nome nos diários de quem governava. A narrativa não descreve feridas com precisão médica, não quer transformar a dor em estatística. Conta antes os efeitos sobre quem sobreviveu. Olhos vazios, mãos que não mais buscavam ervas para curar, mães que chamavam por filhos que não atenderam, o silêncio pesado das árvores depois do passo humano. Duarte, no centro daquele ato, comandou com frieza que parecia uma peça de teatro que ele mesmo decidira representar. A violência para ele não era apenas punição, era demonstração. Quando as labaredas ardiam e a lama fervia com a pressa dos sobreviventes, ordenou o recolhimento de mulheres. 40 foram reunidas em filas, contadas como se fossem notação de carga. Algumas vieram a pé, outras foram trazidas de barco. Havia nelas olhos que pediam por retorno à mata, por rituais, por parentes. Havia silêncios incrustados em faces pintadas ainda com o rubor do urucum. A força que as afastou das casas e das redes era a mesma que naquela terra convertia corpos em bens de exibição e domínio. Chamar aquilo de tomar como esposas foi da parte dele a máscara civilizada sobre um ato de expropriação. Esposas que não haviam escolhido o destino que lhes era imposto. Esposas que, na lógica colonial, serviriam para legitimar uma posse sobre o espaço e para apagar o que ali acontecera. O gesto de Duarte seguia uma tradição perversa, transformar uma derrota do outro num troféu, numa prova concreta de autoridade. As mulheres foram distribuídas, vendidas em olhares, colocadas em casas que agora cheiravam a verniz e medo. Havia quem justificasse com a necessidade de paz, havia quem visse apenas um espetáculo de poder. Mas o que restou foi dor e a fragmentação de laços antigos. Isabel viu tudo. Estava aí, de algum modo numa posição de testemunha e de vítima. Tinha sido o centro inicial daquele embate por motivos que ela mal compreendia. Ver as mulheres removidas, contadas, alinhadas, foi para ela uma convulsão moral. Já não havia mais a tolerância suave das trocas discretas, havia o esforço brutal de consignar corpos ao território do capitão. Isabel sentiu então como se a terra, que a transformara, se rebelasse contra a sua presença como mediadora. Não era dela a escolha de apagar o sucedido, nem de consertar o que fora quebrado. Era uma mulher em um lugar que agora lhe exigia silêncio. Nas noites que vieram, a feitoria mudou de voz. Em volta das fogueiras, os homens relembravam com um orgulho embusteiro. Nas cadeias de portas, as mulheres tomadas costuravam em silêncio, as mãos trabalhando para preencher vidas novas que não haviam pedido. Duarte declarou que a disciplina fora restabelecida. Sentou-se em posição visível e permitiu que a notícia se espalhasse como aviso.
Ele queria controlar não só o mercado, mas as narrativas. Dizer que havia ordem, que os corpos agora obedeciam ao seu mando. Contudo, a pintura da lua sobre o rio guardava resistência, uma memória que não poderia ser simplesmente catalogada na página dos feitos. As sobreviventes carregaram consigo ritos que os colonos não podiam apagar. Alguns dos guerreiros foram enterrados em covas sombrias, outros desapareceram na floresta. As mulheres, mesmo quando enredadas por novas regras, mantiveram nomes em murmúrios, cantos que escapavam ao monitoramento, pequenas resistências de cuidado entre si. Isabel, por sua vez, encontrou-se órfã de si mesma. A intimidade que tivera com a terra transformara-se numa acusação, e a acusação converteu-a numa estrangeira dentro do próprio lar. Duarte, apesar de seu gesto público, não ganhou paz. A exibição de poder deixara uma fenda em sua honra que nada podia remendar. Noites em que a lua era testemunha tornaram-se pesadelos de liderança reduzido a espetáculo. A mata, entretanto, não esqueceu. A memória que a madeira guarda em seu âmago, que o musgo repete como se fosse canto antigo. A floresta continuou a sussurrar, plantando histórias nas raízes, deixando que o vento levasse fragmentos daquele passado até outras margens. Com o tempo, a versão oficial, a narrativa do capitão e dos colonos, tentou maquiar os contornos, enfatizava a ordem recuperada, escondia a contagem mortal, transformava as 40 em troféus de controle. Mas as vozes que escapavam por entre as tábuas, os cantos sussurrados, os passos furtivos voltavam a costurar outra história, aquela que os livros oficiais não assinavam. Isabel envelheceu mais depressa do que seria de esperar. A imagem que dela se propagou entre os homens foi ambígua, um símbolo de provocação para uns, de culpa para outros. Para as mulheres que sobreviveram, ela era às vezes confidente, às vezes fantasma. Vivia entre a culpa, por ter despertado, segundo alguns, aquilo que veio, e a raiva profunda, por não poder morder a mão que a segurava no poder. O capitão, por sua vez, manteve o título e as posses, mas seu nome ganhou uma sombra que o tempo não apagou. Historiadores posteriores, na margem do mundo, registrariam a data, 1514. Mas poucos leriam entre linhas o cheiro de urucum, o som de uma rede rasgada, o barulho de passos na lama. A história que ficou foi ao mesmo tempo aula e aviso. Quando desejo e poder se encontram sem os limites da responsabilidade e da justiça, o resultado é devastador. O episódio atravessou gerações como uma ferida. Alguns tentaram cobri-la com elogios ao navegador e ao colonizador. Outros passaram, em voz baixa, os nomes dos que caíram e das que foram levadas. A mata seguiu testemunhando, e há dias em que parece que as folhas lembram com nitidez, recitando nomes que os homens negaram. Este é, portanto, o traço que o título guarda, o capitão que tomou 40 índias como esposas e a noite que acabou em massacre. Não se trata de uma celebração, nem de um troféu a exibir. É a descrição de como o exercício desmedido do poder sobre corpos alheios cria lendas de vergonha e dor. É a lembrança de que a violência nunca se reduz a um ato isolado, mas se inscreve nas relações, nos ritos comunitários, na memória da terra. Se esta narrativa trouxe à tona algo que você queira compartilhar, reflita e compartilhe com quem precisa ouvir sobre as histórias que o continente guarda. E se quer continuar explorando outras vozes da história, inscreva-se no canal para acompanharmos juntas relatos que a mata ainda sussurra.